Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, com a bola da vez, que é a editora Abril Jovem, e a fase do retorno do Hulk Verde Selvagem. Chegamos aqui em O Incrível Hulk número 132, sempre ele, Peter David, as pessoas que só têm olhos para Peter David, esquece do resto. Uma capa bosta. Você de novo? Ó, quem é? O Coisa. Aqui, o título da história é Nada de Autógrafos. E aqui uma história onde o Hulk, Cisa e a Beth estão tentando saber do paradeiro do Rick Jones. E o Rick Jones, depois é revelado que ele está escrevendo a sua autobiografia, suas aventuras ao lado do Incrível Hulk, dos Vingadores, do Capitão Marvel e do Capitão América e de todos os heróis que ele já fez parte. É uma história onde tem o foco, né, que os Skrulls, que eles estão disfarçados, eles raptam o Rick Jones. Cara, que chato. Chato pra cacete. É muito chato isso aqui, viu? Mas quem não gostou... zoeiras à parte. E aqui, né? E no mix aqui tivemos a Noite das Brincadeiras Mortais. Olha só, temos aqui duas histórias do Hulk, mas duas histórias do Hulk são histórias bobinhas, né? Hulk Cisa aqui, né? E inclusive o Hulk Cisa divide o espaço com o Hulk Selvagem. Quando o Bruce Banner, a gente pensa que o Bruce Banner vai se transformar no Hulk Verde Selvagem, que o Hulk Verde Selvagem estava tentando romper aquela porta no subconsciente. O Hulk Cisa, que foi estabelecido aqui, que domina o plano mental, pelo menos o plano mental, né? Ele presta para alguma coisa, já que força física pelo Peter David ele é uma bosta. O Hulk Cisa no plano mental impede a manifestação do Hulk Verde Selvagem durante o dia. Aí ele fala para o Bruce Banner: Banner, você tem que escolher, é ele ou eu. E é como o Sr. Hyde dizia: eu só saio durante a noite porque você tem vergonha do que eu represento. Bom, é melhor perder a vergonha, xará, e rápido. É assim que ele fala na tradução da editora Abril. Aí o Bruce Banner, para livrar a Betty Rosa perua dos Skrulls que querem fazê-la mal, o Hulk Cisa, o Bruce Banner permite a manifestação do Hulk Cisa durante o dia, e o Hulk Cisa deve ficar protegido da luz solar no máximo que pode para lidar com esse Skrull, ou Super Skrull. Uma historinha bosta, viu, Peter David? Tu cria vergonha na cara. Eu não tenho nem saudade disso aqui, cara. Ou historinha boba. Essa segunda história do Hulk aqui dessa edição. E aqui no mix tivemos uma história de Príncipe Submarino. Bom, vamos para a próxima, vai. Tomar banho, viu? E na próxima aqui, né, obviamente tivemos o inevitável confronto do Hulk Verde Selvagem com o Hulk Cisa, né? Ou, pela ordem, o Hulk Cisa, que foi a primeira versão que surgiu do personagem, versus o incrível Hulk Verde Selvagem. E aqui o confronto ocorre na mente do Banner, no subconsciente do Banner, porque o Hulk Cisa, ele quer que exista somente um Hulk e ele não quer competição. Aí o Hulk Selvagem tenta forçar a entrada da porta no subconsciente para que ele acabe acabe fazendo com que fazer com que o Bruce Banner se manifeste na forma dele, né? Tendo aquela dominância no subconsciente. E depois retorna Marlo Chandler, ex-amante do Hulk Cinza, e o Bruce Banner se vê numa situação meio difícil, porque a perua dele, quando vê a Marlo Chandler, ela revela que ela foi amante do Sr. Tiratema, do Hulk Cinza. Ele não fala Hulk Cinza, né? Fala só Sr. Tiratema. Aí, quando a Beth descobre que a Marlo Chandler é uma conhecida do Bruce Banner em Las Vegas, a Beth fala à perua: oi, Bruce, quando você esteve em Las Vegas? O Bruce: não era eu. Aí todo mundo apontando o dedo pro Bruce ali, apontando o dedo não, achando estranho o Bruce estar em Las Vegas, o Rick Jones, que está namorando a Marlo Chandler, é por isso que ela aparecia no AP do Rick Jones, onde ele abrigou ali o Bruce Banner e a Betty Rosa. Aí, quando o Bruce Banner fica numa situação difícil, a manifestação física dele acaba dividido entre o Hulk Cinza e o Hulk Verde Selvagem, ele acaba perdendo o controle. Aí a Beth, a Marlo e o Rick Jones vão tentar ajudar o pobre cientista que se encontra numa situação muito difícil entre o Hulk Cinza e o Hulk Verde Selvagem. E no fim, quem chega ali para consertar as coisas é o Dr. Leonard Samson. Puta que eu pariu.
Aí no mix tivemos aqui, né, uma história da Mulher Hulk, de Argumento Art de John Byrne e Namoro Príncipe Submarino. Namoro aqui, né, ó, de John Byrne, Argumento Art de John Byrne, também o namoro. Enfim, a próxima. Enfim, e aqui temos a história que muitos gostam de falar. Esse é o Professor Hulk. Bom, primeiro que o rótulo Professor Hulk nem existia nessa época. O Peter David não atendeu essa versão como Professor Hulk. Na verdade, essa versão se chamava Hulk fundido, Hulk mesclado, que é a fusão entre o Hulk cinza, o Hulk verde selvagem e o Bruce Banner. Aí essa versão apareceu com o corpo, a estrutura corporal do Hulk selvagem, o corpo do Hulk selvagem. E quem foi o responsável por criar essa versão foi o Dr. Leonard Samson numa sessão de psicanálise, onde ele tenta entender mais os traumas do Bruce Banner. E aí novamente chegamos ali, o Peter David tentando mexer um pouquinho no conceito do Bill Mantlo. O Peter David apresenta ali o que seria o Hulk fruto da culpa, que é, na verdade, o pai do Bruce Banner, o Brian Banner. E aqui é revelado que o Brian Banner, né, é mostrado aqui como o Brian Banner matou a mãe do Bruce Banner, que é a Rebecca Banner, que a Rebecca Banner queria fugir com o Bruce, porque o pai dele, o Brian Banner, o marido da Rebecca, era um alcoólatra, era um físico, enfim, né, um pesquisador alcoólatra. E quando ele tinha surtos de fúria, ele ficava totalmente descontrolado, querendo bater na mulher e no filho. Aí a Rebecca fala: Bruce, vamos fugir. O pequeno Bruce quando tenta fugir, o Brian Banner vê os dois fugindo ali. Aí depois o Brian Banner esmaga a mãe do Bruce Banner contra o solo, contra o chão, e mata a mãe do Bruce pequeno. E o Bruce acaba reprimindo todas as suas mágoas, toda a sua raiva. E só deixaria tudo isso à solta quando ele se transformasse, a partir do momento que ele se transformasse no Hulk, quando ele foi pego na explosão da bomba gama do deserto do Novo México. Enfim, é isso que o Peter David ele quer mostrar aqui. O trauma do Bruce Banner, o Dr. Samson tentando curar, né, a psique do Bruce Banner, a psique fraturada do cientista. Aí ele cria essa versão que é o Hulk fundido, o Hulk mesclado. Não tem nada de Professor Hulk, hein? Você traga aqui é um idiota e vários que acham que o Peter David estabeleceu o nome Professor Hulk, o rótulo, modinha, Professor Hulk, está errado. Não é no run do Peter David que o Professor Hulk é estabelecido esse rótulo modinha. Não é. E eu ainda vou dizer qual é o run que essa versão do Hulk atendeu sob a alcunha de professor, que não foi no run do Peter David. Deixando isso claro. Aí essa versão do Hulk acaba sendo criada, e não é só o Dr. Leonard Samson que acaba criando essa versão, ele tem a ajuda ali do mestre do picadeiro, que ele é um mestre na hipnose. Aí o mestre picadeiro, para tentar, né, encurtar a pena dele na cadeia, ele acaba ajudando o Bruce Banner, porque aí vai encurtar, né, os crimes que ele cometeu, a sentença dele será amenizada. E nessa história aqui que temos o trauma do Bruce Banner, a gente vê que o Bruce Banner é retraído com as mulheres, que nem a namorada dele ali, a namorada da colega de faculdade, que é a Susan Jacobson, que tenta beijar o Bruce se afasta, e depois vê o tiratema, o lado do próprio Bruce Banner ali, mas aqui representada pela versão do tiratema, onde ele pega a menina ali e tenta agarrar à força, mas aquilo era o próprio Bruce Banner na época da juventude. Claro que, né, aqui o Hulk é a personificação do Bruce Banner. O Hulk é o motor propulsor do Bruce Banner, que é o que o Peter David mostra aqui. Aí no final, eu falei, aí como eu já estava falando aqui, no final temos ali, né, para a criação dessa versão do Hulk, o Hulk cinza e o Hulk verde selvagem acaba entrando em um acordo, os dois se fundem ali com o próprio Bruce Banner, porque eles não querem ser atormentados pelo Hulk fruto da culpa, que é o Brian Banner, o pai do Bruce Banner, pai abusivo do Bruce. Aí depois, com a súplica, né, de uma imagem da mãe dele, que é a Rebecca Banner, a Rebecca fala: eu acho que agora é hora de vocês dois se unirem e pararem de brigar em prol da salvação do meu filho Bruce. Aí o Hulk cinza e o Hulk verde se unem, e que resulta nessa versão que foi chamada na época ali de Hulk fundido, Hulk mesclado, enfim. Que o Peter David, que estava estabelecendo como a versão definitiva do personagem, ainda bem, né, pelo menos aqui, não no run dele, mas ainda bem que outros runs não foi a versão definitiva do Hulk, ainda bem, cara, porque essa versão é um porre daqueles. Enfim, o título da história aqui, ó, melhor de três, né, uma história de sessão de psicanálise.
No Mix tivemos Namoro Príncipe Submarino e uma história de Marvel Comics Presents. Bom, e a próxima aqui, né? Para quem está desejando o ônibus da Panini, a Panini vai publicar depois uma história extraída de uma da própria mensal do Hulk, né? Onde o Hulk está ali na véspera de Natal, no Natal ali, ele enfrenta o Rhino, tá? É uma história do Hulk Cinza da época lá onde ele estava ainda com o Rick Jones, o Clay Cortman, onde eles estavam desativando as bombas, tentando desativar as bombas clandestinas da SHIELD. Essa história é inédita no Brasil, e se a Panini publicar nos ônibus, no segundo ônibus do Peter David, para a alegria do Central HQs, vulgo Bolsal HQs e dos idiotias que vão pagar a grana, vocês vão ter em mãos uma história inédita do Incrível Hulk pelo mala do Peter David. Entenderam? Vamos para a próxima aqui. Bom, e a próxima aqui, né, temos a estreia dessa nova versão, que é o que muitos chamam de Professor Hulk. É uma história, enfim, né, onde o Dr. Leonardo, o único momento interessante da história é quando o Dr. Leonardo Sanz fala: olha, Bruce, você ainda não foi tratado 100%, você pode ter uma recaída, é melhor você não abusar. Não sabemos se essa sua versão vai ser permanente, porque tudo dá a entender que pode ser temporária. Não, aí o tão inteligente, o que muitos chamam de Professor Hulk, ele fala: não, vamos curtir o momento, estou aqui numa nova versão, o melhor do o melhor do cinza, o melhor do verde, o melhor do Banner, o melhor de ambos. Puta que pariu. Aí essa versão do Hulk, mas o Dr. Sansi, o Mestre Bicadeiro, vão lá no bar beber, né, porque ele possui a malícia do Sr. Tirateima. Aí depois chega lá uns integrantes de uma equipe chamada O Panteão para fazer uma proposta ao Hulk. Enfim, aí tem essa conversação chata pra cacete. E aí depois, né, voltando a Beth ali, a Beth, ela se entendeu, né, com a amante do Hulk Cinza em Las Vegas, que é a Marlo Chandler, atualmente namorada do Rick Jones. A Beth e a Marlo começam a se entender, a Beth tá meio assim desamparada, né? A perua fica desamparada agora, mas ali está a Marvel para consolá-la. Então aqui meio que o Peter David quer mostrar, né? As mulheres têm que ser fortes quando se unem uma com as outras. Fucking bullshit. Enfim, aí o Dr. Sansi explica que esse tratamento que ele fez do Bruce pode ser que... não, pode ser não. Foi a única forma de livrar o Bruce Banner de uma versão destrutiva do Hulk e para tratar da mente fraturada do cientista. Foi a única forma que ele viu para tratar o Bruce Banner. A Beth, a perua ali, né? Ela não concorda muito, porque com essa nova versão do Hulk morando com a Beth, né? A Beth não... dificilmente vai ver essa versão com o próprio marido dela, né? Porque essa versão não é o Bruce Banner, é uma versão que o Dr. Sansi criou. Enfim, galera, eu não vou me alongar tanto aqui, o vídeo já tá quase no fim, mas é assim que chega essa fase que muitos chamam de o Professor Hulk, quando na verdade é o Hulk fundido, o Hulk mesclado. É a fusão do Hulk cinza, Hulk selvagem, Bruce Banner, que resultou no Hulk totalmente novo, que o Peter David estava tentando tornar essa versão permanente. Mas ainda bem que ele não conseguiu. Mas infelizmente esse run que enche linguiça durou muito tempo, cara. E eu não sei se vou ter paciência de falar de cada edição nos quadros posteriores. Mas vamos tentar aqui, né, ter paciência. E se não tiver, eu vou falar apenas das edições que vale a pena. Beleza? Vou encerrando mais um vídeo, Histórias do Hulk publicadas no Brasil, com a bola da vez que a editora abriu. E agora a fase do Hulk mesclado. Eu sou o Tempter60 e você está no canal Tempter60.